Quem aí está com uma expectativa muito alta sobre a ministração de hoje? Glória a Deus. Amém? Estenda suas mãos para cá. Deus soberano eterno Pai, coloca aqui, meu Deus, a vida do pastor Luiz em tuas mãos, meu Deus. Ele, meu Deus, que busca intensamente a sua presença, ele que busca conhecer cada vez mais a sua palavra, meu Deus, para derramar sobre a vida de pessoas, ó Pai. Usa-o com sabedoria, meu Deus, temor e santo tremor, ó Pai, nessa noite, ó Pai, para que ele venha pregar, meu Deus, com ousadia a sua palavra, meu Deus, trazendo confronto ao nosso coração e refrigere a nossa alma, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa, meu Deus, usar as palavras que saírem da boca dele como flecha, meu Deus, para atingir o nosso coração e a nossa mente, e que de forma nenhuma, ó Pai, a gente venha sair da mesma forma que a gente entrou aqui na igreja essa noite, mas que a gente venha sair com uma mente renovada no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, amado. Você é bênção, Thalisson. Você é bênção. Esse TED Talk, esse celular que eu ganhei aqui, olha só, tudo muito bênção, né? Vou devolver, que eu sou bonzinho. Vocês estão na bênção? Estão felizes? Glória a Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Na semana passada, quer trocar a pilha? Glória a Deus, som, teste. Na semana passada eu falei com vocês sobre o preparo de Deus, como que Deus prepara todas as coisas nas nossas vidas, como que Deus ele tem um forjar, que chique, hein? Ele tem um forjar sobre as nossas vidas, ele tem um método, ele tem um modo. Falei bastante sobre o preparo de Deus, e como eu tive a oportunidade de estar ministrando novamente para vocês, eu fiz uma continuação dessa palavra, porque o Senhor queimou muitas coisas no meu coração sobre esse assunto, e eu não conseguiria ministrar tudo em um culto só, então eu dividi em duas partes, e eu quero continuar falando sobre o preparo de Deus nas nossas vidas, mas agora mais especificamente sobre o tempo de preparo, o tempo que o Senhor usa para nos forjar, para nos preparar, para nos moldar. Eu quero começar fazendo uma ilustração sobre algo que aconteceu na minha vida, não sei se você já passou por isso. Na casa da minha mãe tinha um pomarzinho e ali dava muito casulo de borboleta. Alguém já tentou abrir um casulo de borboleta para ajudar ela, tadinha? Você também? Eu também, por quê? Porque ela já estava ali querendo sair, empurrando o casulo, você viu o comecinho da abertura, e eu fiquei ali observando, e a borboleta demorava muito tempo, tadinha, muito tempo, e eu quis ajudar, e ela forçava, e o casulo não abria quase nada, passava 1 hora, 2, 3, ela estava ali quase na mesma. Eu falei, tadinha, deixa eu ajudar. Peguei uma faquinha e com muito cuidado para não machucar ela, eu fui cortando até abrir o casulo. De fato não machuquei ela, mas ela saiu uma lagarta atrofiada, uma borboleta atrofiada. Era uma lagarta com um pouquinho de asa atrofiada. Por que isso? Depois eu fui aprender alguma coisa na ciência que fala que ela precisa daquele tempo, diga tempo, ela precisa daquele tempo de preparo e de esforço, que a força que ela faz para sair, e propositalmente Deus fez a borboleta e fez ser muito difícil ela sair do casulo. Deus fez aquilo, não foi um acidente. Todas as borboletas passam muito aperto para abrir aquele casulo, e as enzimas no corpinho dela vão sendo ativadas, ao passo que ela faz muito esforço. Daí vem o amadurecimento dela, e daí as asas ficam lindas e perfeitas, e ela sai aquela borboleta linda. Então, se você tenta entrar no meio do tratamento de Deus, se você tenta acabar com o processo e com o tempo de Deus na vida dela, você atrofia ela não consegue voar. Eu percebi isso, e Deus falou no meu coração, muitas vezes nós somos assim. O jovem é assim, o jovem é muito ansioso. O irmão falou sobre ansiedade hoje, né? O jovem às vezes é ansioso para poder servir naquilo que Deus tem na vida dele, e é muito lindo ver os jovens querendo servir ao Senhor, É muito lindo ver os jovens querendo alcançar aquilo que Deus tem na vida deles,
mas nós temos que compreender que Deus quer que você sirva assim. Deus está nisso, mas existe um tempo de preparo, existe um processo que Deus vai fazer para que você saia como que essa borboleta aqui, saia voando. Se você tenta atropelar o processo, a gente sai atrofiado, a gente não consegue cumprir plenamente o propósito que Deus tem na nossa vida, com todas as ferramentas que Ele quer nos entregar. Tem ferramenta que Ele não pode nos entregar agora, não pode. Às vezes nós não estamos preparados para ela. Eu sempre dou esse exemplo. Se você precisa, se você vai ganhar um carro de Deus, figurativamente, uma figura de linguagem, Deus tem que primeiro te levar a fazer autoescola. Quando você fez autoescola e sabe dirigir, Ele pode te dar um carro. Caso contrário, ainda não é o tempo. Da mesma forma, nas coisas de Deus na nossa vida, nos propósitos e nos tempos de Deus na nossa vida, precisa de um preparo. Precisamos ser forjados. O que o ministro de Deus precisa ter hoje é caráter. É claro, preparo técnico, preparo na palavra de Deus, na Escritura, amém. Mas o que é mais difícil de acontecer, o que é mais importante, é um processo mais forte de Deus, que gasta mais tempo, é o preparo do caráter. Você está disposto, irmão, a deixar Deus trabalhar no seu caráter? Muitos homens de Deus, infelizmente, tropeçam nisso. Eles vão estudar, eles vão se preparar tecnicamente, mas não vão ser moldados no coração, no interior, no caráter. E esse eu quero trazer para você. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo para todo propósito, irmão. Tempo para todo propósito. Você esperar no Senhor, você esperar nele, confiar nele, isso é fé. Nós queremos servir o Senhor, nós queremos alcançar aquilo que Ele sonhou para a gente, porque a palavra diz em Isaías 55:8 que os seus pensamentos são maiores que os nossos, os seus caminhos são maiores que os nossos, assim como o céu é maior do que a terra, assim são os seus pensamentos maiores que os nossos pensamentos, os seus caminhos maiores que os nossos caminhos. Nós queremos viver isso, o que Ele sonhou para a gente, nós queremos alcançar, mas nós devemos esperar com paciência. Salmo 40, verso 1, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. O pastor Roberto falou disso. Enquanto ele esperava, ele estava orando. Essa pessoa que espera no Senhor, e o Senhor se inclina e ouve o clamor, ela não está descansando numa rede sem fazer nada, ela está se preparando, ela está orando, ela está buscando o Senhor. Como o irmão que também falou no TED Talk, vida com Deus, vida devocional, vida de preparo, vida de busca. É assim que nós devemos esperar o tempo do Senhor nas nossas vidas, e assim que nós devemos nos preparar e buscar intimidade com Ele. Muitas pessoas, às vezes, nessa geração, nós vemos igrejas que as pessoas são, sei lá, pastores, bispos, pós-Abraão, quarta pessoa da Trindade, patriarca, de uma forma muito engraçada. A pessoa chega lá em cima, às vezes se autodenomina pastor. Bispo na Bíblia não significa estar acima de pastor, não tem isso na Escritura, não tem isso. Muitas vezes está falando de ancião, idade e tal, o presbítero. E aí na nossa nomenclatura evangélica dos dias de hoje, não na nossa, mas em algumas igrejas evangélicas que existem, a gente vê isso. O cara está acima de pastor, acima de bispo. Eu quero te perguntar, irmão, você quer o quê? Posição ministerial, ou você quer lavar os pés das pessoas? Sabe para que a gente estuda, faz um seminário, por exemplo, busca no Senhor? Para você aprender a lavar os pés com mais esmero, para você aprender a lavar direitinho o pé da pessoa, sem receber nada em troca. 1 Coríntios 13, o amor ágape do tipo de Deus é aquele que não requer nada em troca. Isso é o verdadeiro amor. Será que a gente quer posição? Ser mega pastor de uma forma muito rápida? Ser bispo? Ser sei lá o que? Patriarca? Acho que já tem um patriarca no Brasil, se não estou enganado. Já foi alguém ungido como patriarca, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Então o que a gente quer? A gente quer posição, ou a gente quer lavar os pés e entregar?
É para isso que o Senhor precisa de tempo na nossa vida, para forjar o nosso caráter e para nos dar o verdadeiro entendimento do que é ministério, do que é a beleza de servir o Senhor, a beleza de amar o Senhor, como Jesus fala com Pedro: Pedro, tu me amas? Amo. Como manifestar o amor que eu tenho por Jesus? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, ele repetiu: tu me amas? O Senhor sabe se eu te amo. Como que ele vai manifestar esse amor na prática? Como que ele vai provar com palavras? Acendendo incenso? Quem sabe uma vela? Não. Cuida das minhas ovelhas. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? O Senhor sabe de todas as coisas. Mas como que vai ser manifestado esse amor? Apacenta as minhas ovelhas, cuidando de vidas. Deus te levantou para vidas, para vidas. Mesmo que você tenha habilidade com o instrumento musical, vai ser para cuidar de vidas. Mesmo que você tenha habilidade ali no sistema de som, você foi levantado para cuidar de vidas. Ainda que alguém foi levantado com um dom de alguma outra área, seja no diaconato, seja aqui na preleção, de fazer uma mensagem, no tocar, na bateria, que é tão difícil, um instrumento tão bonito na minha opinião, em qualquer área que você for servir ao Senhor, Ele te levantou para cuidar de vidas, seja dentro da igreja, seja fora dela, no seu trabalho. Como eu costumo falar bastante, né? O seu trabalho continua sendo reino. O reino de Deus não está fechado em quatro paredes. Aonde você é plantado, você é colocado, serve para o mundo ver como que funciona um santo ali na venda, lá na venda de celulares, lá no Céu Azul. Como que funciona um santo ali no seu trabalho, onde quer que você vá, onde quer que você estude, onde quer que você faça um curso, e vai impactar as pessoas e vai ser luz para as pessoas verem Cristo em você, porque às vezes elas nunca vão ler uma Bíblia, mas elas vão ler você, e você tem que manifestar a Escritura na sua vida, com as suas ações, com as suas reações. Para isso cabe um tratamento, para isso Deus precisa de um tempo. Fala com o seu vizinho: o Senhor precisa de um tempo para te forjar. Eu gosto muito do bambu chinês. O bambu chinês, alguém já ouviu falar do bambu chinês? Ele é muito legal, porque enquanto lá os orientais plantam outras árvores e outras plantas, planta também o bambu chinês. As outras árvores crescem, vão se tornando um galho, depois um arvoredo, uma árvore maior, uma árvore bem grandona, e o coitado do bambu chinês nem saiu do chão. Quando a sequoia ou outra árvore lá já está bem grande, com mais dos seus, 5 metros, 7 metros, 10 metros, o primeiro broto do bambu chinês sai, aquela primeira folhinha. Costuma durar 5 anos para nascer o primeiro brotinho do bambu chinês na terra. A primeira folhinha, 5 anos. 5 anos. Só que lá no Oriente é diferente daqui. Nós temos tufão aqui, nós temos tornado, nós temos tempestades daquelas que rebentam igual nos Estados Unidos, nós temos tsunami, temos nada. O Brasil é bom demais, não é, irmãos? Já agradeceu a Deus por causa disso? Abre um parênteses. Você nem reparou que o melhor país do mundo é aqui, que você não sabe se está frio ou calor. Está frio? Quem já perguntou? Está frio? Está calor? Vai lá na Rússia e pergunta se está frio. Não, amor, será que está frio? Vai lá no deserto, será que está calor? Então nós somos muito abençoados. Fecha parênteses. Então, aqui nós não temos nada, mas lá tem. O bambu chinês, ele vai resistir a tudo. E as outras árvores que cresceram, estavam tão suntuosas, tão belas, não vão resistir, porque o bambu chinês demora 5 anos para crescer, para aparecer na terra, mas na verdade ele já está gigante nas raízes, ele já tem quilômetros de raízes, porque o bambu chinês cresce para baixo, para quando ele está forte e poderoso, ele começar a crescer para cima. O Senhor, Ele quer forjar pessoas, irmãos, na caverna, figurativamente falando aqui com vocês, uma figura de linguagem, do secreto, é no seu quarto, irmão, é com vida com Deus. Quando você amar Jesus o suficiente, ter vida com Deus o suficiente, Ele vai poder falar: agora eu vou te colocar para você aparecer em algum local, porque você não vai querer trazer glória para si, você se apaixonou demais por mim, se apaixonou demais no secreto, teve tempo de quarto demais, tempo de intimidade demais. Eu sei que agora eu posso usar você, você vai trazer glória para mim, você vai servir as ovelhas por amor, não é para aparecer. Você vai ser como Davi. Davi enfrentou o leão e o urso
quando ninguém estava vendo. Se você olha para Davi e fala, ele apareceu na frente dos exércitos todos, o bonitão que enfrentou Golias, tá bom, ele tinha um pouco de fé, mas ele empolgou porque estava todo mundo vendo. Não. Antes de enfrentar Golias, ele enfrentou outros 2 Golias que não estava ninguém vendo, ninguém, só Deus. Ele estava no bosque, enfrentou o leão e o urso pelas ovelhas. Deus quer fazer você ser assim. Você vai amar tanto Jesus e vai amar tanto as ovelhas, que não importa o que os outros dizem, você vai estar lá para cuidar, vai estar lá para servir. O bambu chinês, ele cresce depois de 5 anos, e aí sim ele vai crescer grandemente, e daqui a mais uns 10 anos, você vê uma grande floresta, uma floresta enorme. Passa um tufão daqueles que tem nesses países, ou uma grande tempestade, ou um grande tornado, ou essas geadas gigantes que tem, as árvores todas morrem, caem, não aguentam, a raiz não aguenta, e o bambu chinês está ali firme, e você olha aquela floresta enorme de bambus, e descobre que não é floresta, é uma árvore só, é uma planta só. O bambu chinês, ele toma quilômetros e quilômetros e quilômetros e hectares de distância com uma árvore só. Ela cresce muito, mas por quê? Porque ela preferiu crescer para baixo. Quando te afrontarem, irmão, quando você passar alguma vergonha, quando você passar algo forte que te humilha, entrega para o Senhor, entrega para o Senhor, vai recolhendo as pedras, vai recolhendo. Quando você tomar pedrada, vai recolhendo. Sabe o que você faz com as pedras que você recebe? Você vai montando um altar, você pega elas e vai montando um altar, depois você sobe em cima delas e se entrega como sacrifício vivo. Por que Isaac se entregou? Sendo um homem de 33 anos, forte contra o seu pai idoso. Abraão, pode me sacrificar, porque ele estava na horizontal. Quando você está no altar, você está na horizontal, você só consegue olhar para cima. Se o seu olhar estiver no céu, se o seu olhar estiver em Cristo, não vai ter problema as afrontas, não vai ter problema o sofrimento, não vai ter problema falarem mal de você. Sabe aquelas conversas que tem no meio do jovem? Sabe ou não sabe? Eu fiquei doido. Não, tem sim. Então você não vai se importar. Você vai cuidar da pessoa que está falando mal de você. Você vai orar por ela. Você vai amar ela. Porque você está olhando para o céu. E a Bíblia diz que quando você dá um pão, água para o seu, entre aspas, inimigo, cuida de quem te aborrece, você ajunta brasas vivas sobre a sua cabeça. A Bíblia também diz que até o ímpio, ele cuida do seu irmão, ele ama a sua mãe. Mas você cuidar de quem não te ama, de quem te aborrece, isso é maravilhoso. Nós temos que seguir os passos de Jesus. Jesus, quando ele veio à terra, o Deus vivo que se transformou em ser humano, ele passou por isso para nos dar o exemplo. Você já viu que Jesus sempre nos dá o exemplo? Ele lava os pés dos discípulos e pergunta: quem que é o mestre? E eles dizem: você, Jesus. É claro, falaste bem, eu sou o mestre, mas eu lavei o pé de vocês, agora vão e façam o mesmo. Ele prega o evangelho e manda os irmãos depois pregarem. Ele morre na cruz e depois fala: morram por mim. Ele toma a sua cruz e fala: quem não tomar a sua cruz diariamente não é digno de mim. Ele morre para o ser humano, para nos salvar. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você vai lá em 1 João 3,16, olha que interessante, João 3,16, o mesmo João, 1 João 3,16, assim como Jesus morreu por vocês, morram também pelo seu irmão. Ele sempre dá o exemplo, primeiro. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Jesus, dos 12 aos 30 anos, o que ele fez? Alguém? O que Jesus fez? Estudou, se preparou, de alguma forma Deus forjou ele para chegar aos 30 anos, ele começar o ministério. Olha que interessante, Jesus nos deu exemplo, como se o Deus vivo precisasse de tratamento, mas a Bíblia diz que ele foi tratado pela dor, e através da dor conquistou o nome que está acima de todo nome, como se Deus precisasse descansar no 7º dia, quando ele criou a terra. A Bíblia diz: não dormita o guarda de Israel. Jesus também fala: o meu Pai trabalha até hoje, sem parar, e eu também.
O Senhor não precisa de descanso, não precisa de descanso, mas Ele descansou ao 7º dia para nos dar o exemplo. Jesus não fez nada dos 12 aos 30 anos, e tudo que está na Escritura, mesmo que seja indiretamente, tem uma revelação para a gente, tem algo, preparo. Por que eu estou dizendo isso para você? Para você ficar firme. Fica firme na promessa do Senhor na sua vida, ainda que demore 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo. Se prepara, fica firme, busca o Senhor, busca intimidade, regozija dEle, aprende com Ele, viva intensamente com Ele, e queira servi-lo, queira, desde agora, é claro, desde agora, você já serve hoje. Uma criancinha, eles falam assim, essa aqui é a igreja do amanhã. Não é nada, é a igreja do hoje. Para mim a criancinha, ela já serve hoje, mas eu estou te falando do nível mais pleno que o Senhor quer te colocar do tratamento. Existe algo maior, algo melhor, algo maior e algo melhor que Deus quer fazer na sua vida, e precisa de um tempo de preparo. É disso que eu estou falando. Esteja disposto ao preparo de Deus, espere no tempo do Senhor. A voz do homem é muito interessante. Os irmãos aqui que são músicos sabem, não entendo disso, mas eu ouvi um especialista falando, né? Se o jovem, se o adolescente, igual o famoso, quem conheceu o J.A., eu amava aquele rapaz cantando, eu converti vendo ele, então ele foi muito especial na minha história de conversão, só que ele não respeitou o tempo de pausa. O jovem cantor, ainda mais ele com aquela voz explosiva, gigantesca, ele tem que parar de cantar. Ah, mas ele está no auge, ele está ganhando milhões, ele está fazendo shows, ele está sendo chamado. Tem que parar, ele tem que dar um passo para trás. Aí o especialista que eu vi explicando isso, ele disse que as cordas vocais do homem vão passar por uma transformação muito grande, né? Já vi que às vezes o jovem tem uma vozinha, passa a adolescência, a voz ela dá uma rateada muito grande, depois ela fica firme. Eu não vou saber explicar, mas passa esse processo, e ele tem que descansar. Você tem que descansar no Senhor, irmão, enquanto você passa pelo processo de Deus. E quando a voz descansa, ele vem com tudo, e vira um Frank Sinatra, vira um André Bocelli, vira um cantor daquele nível. Mas se o jovem não para, e vai na tora, no braço, no muque, ele se perde. E a palavra de Deus diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Zacarias 4:6. Não por força, nem por violência. Se você não esperar o tempo de Deus, lá na frente vai ser ruim. Tem que dar um passo para trás. Eclesiastes, no capítulo, se eu não lembrar não tem problema, eu acho que é no capítulo 10, no versículo 10 também eu acho, mas fala assim, se o machado embotar ou perder o fio, e não for afiado, será necessário bater com mais força. Uma atitude sábia garante o sucesso. O que é isso? O machado batendo, eu tenho que cortar a árvore, eu tenho que cortar. Não, tempo de parar, tempo de dar um passo para trás, tempo de afiar o machado. Mas eu estou perdendo muito tempo. O outro está ali batendo, eu estou aqui afiando o machado. Deus nos chama para essas coisas. Tem horas que tem que parar para consertar a rede, antes de lançar a rede novamente para pegar os peixes. Também tem certa passagem que mostra, os apóstolos estavam consertando as redes. Tem momento que é para afiar o machado, esperar, descansar no Senhor, e ele volta muito mais afiado. Você ganha 1 milhão de vezes mais tempo, e depois é só 3, cortou a árvore gigante, enquanto o outro está ali do mesmo jeito, dando 1 trilhão de batidas, parecia que ele estava na frente, mas não. A gente tem que saber que a gente ganha muito tempo com Deus. Paul Yan-cho é o pastor da maior igreja do mundo, na igreja do Evangelho Pleno em Oido, lá na Coreia do Sul, e ele tem uma igreja com 1 milhão e tantos membros, na igreja dele, e imagina o tanto de tarefa que esse homem de Deus tem. Tenta imaginar, eu não consigo, nem você, é impossível, mas ele ora 5 a 6 horas por dia,
Eu não consigo, eu não sou essa montanha de oração nunca. Eu quero ser, mas eu não sou. Eu quero ser, eu quero alcançar. E aí perguntaram para ele: como? Com tantos afazeres, como que você perde 5, 6 horas do dia? Ele falou: opa, perde 5, 6 horas, você está enganado. Eu ganho anos na frente, se você quer saber ministerialmente falando, sem falar na vida de intimidade, que é para isso que a gente existe. Servir ao Senhor ministerialmente, tenho falado muito disso, é consequência de uma vida com Deus. Se você tem vida de intimidade com Deus, você fica tão cheio, mas tão cheio, que vai explodir. A Bíblia chama de ovelha gorda. A ovelha tem que comer, comer, comer e entregar. Aí ela vira uma ovelha magra. Ovelha gorda é ruim, está lá em Isaías, alguns profetas. Então, quando você é tão cheio de Deus, naturalmente você vai entregar e vai fluir como um rio de água viva e vai atingir vidas. Aí ele fala: mas se você quer saber ministerialmente, eu não perco tempo. O tempo que eu gasto, que eu levo de oração, Deus me dá diretrizes, me dá direções, que eu levaria 10, 20, 30 anos batendo cabeça, errando, perdendo tudo de novo, como meus amigos que oram nada. Bate cabeça, perde. Na minha vida de oração, Deus me dá todas as direções. Eu ganho anos-luz, eu estou 30, 40 anos na frente do outro. Por quê? Porque Deus me dá revelação, Ele me direciona. O outro só pode orar 15, 20 minutos. Por quê? Porque a vida de um pastor de uma grande igreja é muito correria. Então ele ora só um pouquinho, coloca todos os líderes e pastores no altar, em nome de Jesus, amém, e vai para a batalha. E perde muito tempo batendo a cabeça, errando, não seguindo a direção de Deus, indo pelo outro caminho. Deus tem que puxar tudo de novo. Ele vai no caminho errado porque não orou o suficiente, não buscou a direção. O Senhor coloca de novo no caminho e vai dando voltas. Vocês lembram de Moisés? Quando Moisés erra, Deus chama ele e Deus tira um bloco de pedra da montanha e escreve com o seu dedo os 10 mandamentos. Moisés vai, vacila, quebra a pedra. Quem mandou você quebrar a pedra, Moisés? Ah, mas o povo me deixou nervoso. Quem mandou você quebrar a pedra, Moisés? Agora você vai fazer tudo de novo, só que a volta foi maior. Agora não é Deus que vai arrancar a pedra, você vai lá no rio, pega uma pedra e molda e traz para escrever nela. Não foi Deus que arrancou a pedra e escreveu com o dedo de Deus dessa vez, foi diferente. Começou do zero, na verdade começou do menos 10, porque o trabalho foi maior. Quantas pessoas estão rodando em círculos? Quantas pessoas estão como Gideão? A Bíblia diz que Gideão estava rodando em círculos na moinha, até que Deus veio nele e falou: varão valoroso, vou te dar uma obra. Quem sou eu? Eu sou o menor da minha família, que é o menor da menor tribo, que é Benjamim. Não entendeu a voz de Deus? Irmão, não se desvalorize. Não se desvalorize. Deus usa exatamente quem não se acha grandioso. No time de futebol de Deus não tem Ronaldinho Gaúcho, não tem Cristiano Ronaldo, não tem Pelé, não tem nada disso. Tem uns perna véia. Por quê? Porque glorifica quem? O técnico. Se todo mundo for muito bom no time de futebol de Deus, não, meu time tem Messi, tem Cristiano Ronaldo, afinal eu sou dono do ouro e da prata, o contrato é os melhores. Não, vai glorificar o cara, porque Cristiano Ronaldo é o cara, Messi é o cara faz gol dormindo em casa. Então não glorifica o técnico. Agora imagina se pegar a gente aqui, nós aqui, esse time, a gente ganha do Real Madrid. Fala, cara, esse técnico é mágico. Então ele escolhe os improváveis. Ele escolhe o Gideão lá, que é o menor do menor do menor. Ele escolhe Davi, que é o menor, ruivinho, que é o cara que leva água para os seus irmãos guerreiros. Ele escolhe os improváveis. Aquilo que você acha que te faz não apto, é exatamente o que Deus procura, humildade, exatamente o que Deus procura para ser da equipe dele, para ser do time dele. Amém? Vocês estão aqui? Glória a Deus. O tratamento do Senhor no caráter tem que acompanhar o crescimento ministerial. Eu gosto de dar o exemplo do irmão Luciano Subirá, pastorzão, bênção, que eu acompanho muito, e ele crescia muito no ministério dele quando jovem, muito usado com milagres, maravilhas. O ministério dele sempre foi muito lindo nessa área, e ele já estava com uma agenda cheia do ano inteiro, internacional. A agenda dele já era internacional, né? No ano inteiro fechada já.
com todas as programações, um ministério crescente e maravilhoso, e Deus permitiu ele cair, bater o carro, cair numa ribanceira, quase morrer, perdeu muito material que estava naquele carro da igreja, tomou um prejuízo financeiro gigante, machucou muito, e entrou em crise. Falou: Deus, por quê? Tu és Deus de livramento, então por que não livrou antes do carro cair? Só para tirar onda? Só para falar que você caiu? Ele entrou em crise com Deus, e buscou muito, e um dia Deus revelou para ele, na verdade revelou para o pastor dele, né? O pastor dele fala que um anjo desceu e falou a revelação para ele, né? É muito bonito esse testemunho do Luciano Subirá. Falou: esse aqui, ó, e tal, são pastores seus que estão no lugar certo, mas ele é rebelde, e tal. E eu tive que parar o ministério dele, porque o ministério dele crescia rápido demais, tão rápido que eu não tinha tempo suficiente para tratar o caráter dele. Ele ia cair lá na frente. Irmão, deixa eu te perguntar, Deus acaso é lento no seu tratamento? Talvez preguiçoso? Talvez a sua muita idade ele não consegue tratar numa velocidade boa, ele não tem uma boa eficiência? Será que Deus é lento? Ou será que nós somos custosos em aprender? Será que nós somos custosos para aprender a lição? Deus tem que falar, a gente bate a cara, e aquele tratamento que demora um tempão, será que é culpa de Deus? Ou será que somos nós? Eu dei um exemplo na semana passada, eu quero repeti-lo. O Senhor é como um oleiro, e nós somos como o vaso nas mãos dele. E o oleiro, quem já viu aquele instrumento de fazer um vaso de barro, tem um pedal, tipo pedal de carro, tipo um acelerador, e a pessoa fica batendo aquele pedal, fica empurrando, e quando ele empurra aquele pedal, o barro gira mais rápido, e ele pode moldar. Quanto mais rápido ele pisa no pedal, mais rápido gira o vaso, e mais rápido ele molda aquele barro. Quando o barro está muito clarinho, muito molenga, não está maturado, o oleiro não pode apertar com muita força o pedal, senão vai esfacelar e vai voar barro para todo lado, não vai fazer o vaso. Mas quando o barro está mais escurinho, mais duro, mais maduro, mais maturado, aí sim ele pode pisar com mais força, mais velocidade e moldar o barro todo. O nosso tratamento às vezes é tão lento, tão devagar, demora tanto tempo. Eu te pergunto novamente, de quem é o erro? Será que a panturrilha de Deus é fraca? A panturrilha de Deus não é treinada, será? Ele não faz muito exercício de panturrilha? Estou chegando perto da blasfêmia, né? Não, irmãos. Será que nós é que somos o barro imaturo? E ele não pode imprimir muita velocidade, senão ele quebra a gente. De tão imaturo que nós somos? Sim. Tem muitas coisas que Deus quer colocar nas nossas mãos para essa geração, mas nós não estamos prontos. Tem muita coisa que Deus quer falar e revelar nos nossos corações, mas nós não estamos prontos para ouvir. Não estamos prontos. A gente precisa amadurecer, crescer mais, para Ele falar certas coisas, para Ele te revelar certas coisas, para Ele te entregar certas ferramentas, certos ministérios, para Ele abrir certas portas. Precisa de um amadurecimento, precisa de um crescimento, e nós precisamos tomar atitudes condizentes, como eu tomei essa parte que o pastor Roberto falou, né? Em Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Mas tem que ler o resto do contexto do Salmo, estou falando só o versículo 1, mas enfim, o cara que está esperando com paciência no Senhor, ele está orando, ele está buscando, ele não está parado. Nós temos que tomar atitudes condizentes com o que Deus quer fazer na nossa vida, condizentes, irmãos, condizentes com o que o Senhor tem na nossa vida.
Primeira coisa que eu quero te falar é que não tem nada mais precioso do que servir ao Senhor. Não deixe os seus olhos, a sua energia, a sua motivação ser aquela faculdade. Aquela faculdade é bênção, você tem que fazer, mas não deixa ser a motivação do seu coração, aquele trabalho, aquele emprego, aquele salário bacana. É muito legal, Deus abençoe que você consiga isso, mas não deixe isso ser a motivação do seu coração. Não deixa ser, a motivação tem que ser um ministério, a vida com Deus, frutos eternos. Mesmo que você virasse um médico, Deus te abençoe se for seu sonho. É legal, é bênção. Acho que é o trabalho mais bem aprovado socialmente, com um grande salário, etc, etc. Mas isso não pode ser o seu foco, porque tudo que o médico fizer, amém, é maravilhoso demais da conta, mas os frutos para a vida eterna são só no reino de Deus. São só através da palavra, do evangelho, do serviço ministerial, daquilo que Ele vai fazer na sua vida ministerialmente, dentro e fora da igreja. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Coloca reino de Deus, evangelho, Jesus e ministério como sua primeira motivação, como seu primeiro foco, sem deixar de ser humano, sem tirar o pé do chão, para você não deixar de fazer faculdade, estudar e fazer as coisas que você tem que fazer. Deus inclusive vai te usar nessas áreas, como eu já disse, e tudo vai encaixar perfeitamente, mas não deixe isso motivar seu coração. Chamaram Billy Graham para ser presidente da república. Billy Graham, dos maiores, eu sempre falo, sempre dou os mesmos exemplos, você já me conhece, para ser presidente da república, e ele falou: o quê? Você acha que eu vou me rebaixar isso? Da república dos Estados Unidos, o maior país do mundo, né? Enfim, você acha que eu vou me rebaixar a querer ser presidente dos Estados Unidos? Eu sou ministro do Deus do universo, cara. Eu sou ministro do Senhor da terra e da Via Láctea e das demais galáxias. Eu não quero ser presidentezinho da republicazinha dos Estados Unidosinho, cara. Então eu achei lindo o coração daquilo que está no coração de Billy Graham. Achei lindo, a gente tem que ser assim. Então, em segundo lugar, eu quero te dizer, então se prepare. Se você entende que isso é tão importante, prepare, ora, busca, estuda, seja frutífero dentro daquilo que Deus já te deu. Deus já te deu algumas ferramentas, Deus já te deu. Você pode ser usado por Deus da forma que você está. Sou novo na fé, não importa. Deus usou a mulher samaritana, nova na fé, acabou de converter. Quem que você? Você deve ser o Messias, acertou. Ela foi lá e ganhou Samaria. Odiava os judeus, ganhou Samaria para Jesus. Mateus, o pecador, acabou de aceitar Jesus, fez uma festa só com os pecadores, chamou Jesus, olha a estratégia, festa de Mateus, chamou Jesus para a festa dos pecadores. Você pode ser usado independente do seu nível, de quanto tempo você tem de conversão, não importa, com a ferramenta que Deus já te deu, mas queira alcançar aquele Enéas, aquele Felipe, aquela Marina que está no coração de Deus, que é muito mais edificado lá na frente. Queira alcançar isso, deixa Deus te tratar, se prepare. Pastor Lucinho Barreto, que eu amo demais, acompanho ele desde sempre, desde a minha conversão. Ele dá o testemunho de 2 meninas que foram até ele e pediram para orar por elas, dizendo, né, nós temos chamado para ser missionárias na China. E ele falou: nossa, que lindo, que tremendo, que maravilhoso, vou orar por vocês. Chega a vozinha delas e fala: não ora, pastor, não ora por elas. E o Lucinho fala: como não vou orar? Você tem irmã, a senhora não entende que elas. Aí a velhinha fala assim: entendo sim, eu sou mulher de Deus, eu quero isso para elas, mas pergunta se elas escovam os dentes, pergunta se elas arrumam a cama, pergunta se elas estão estudando. Aí o Lucinho falou: opa, peraí, obviamente vocês falam mandarim. Elas: não, mas estudam mandarim? Também não. Inglês? Não. Teologia? Já leram a Bíblia toda? Não. Eu não vou orar por vocês, eu não vou participar desse crime contra Deus. Falou igual João Batista: vão e mostrem frutos de arrependimento. Vai dar fruto, vai estudar, vai buscar, vai se preparar. Aí eu estudo por você, senão vai estar burlando, vai estar fazendo Deus de mentiroso, Deus de injusto. Eu me lembrei aqui do Luciano Subirá, que falou a mesma coisa com uma senhora que foi até ele, e ele fez uma ministração daquelas, né, estilo Luciano Subirá. Você vê as pregações dele, você fica torto. Eu amo,
né, sem idolatrar, mas eu amo aquele homem de Deus. E a senhorinha chega para ele e fala: pastor, impõe a mão na minha cabeça e passa o dom de sabedoria e de revelação que você tem, que eu quero ter também. Ele falou: de jeito nenhum, não faço isso nem por todo o dinheiro da terra. Pastor, como não? O quê? Ele falou: não, de forma alguma. Eu estudei até o meu cérebro estourar, até meus olhos sangrarem. Eu estudei minha vida inteira. Enquanto meus amigos estavam nas festas, estavam indo não sei onde, nas baladas, eu estava estudando, rachando de estudar. Agora você quer chegar aqui e te põe a mão e te dê isso tudo de graça? Não, Deus não é injusto assim não. Vai se preparar, vai ser forjado, vai deixar Deus te usar. Que bom que você quer ser usado por Deus, mas vai se preparar. Então tem coisas que é da nossa responsabilidade, tem coisas que a gente tem que fazer e não deixar sair por entre os dedos, porque Deus é bom. Amém, irmãos? Deus é bom. O Evangelho, ele é de graça, ele não é de grila, ele é a graça. A gente não pode achar que por a gente, porque Deus prometeu, vai se cumprir de qualquer jeito. Muito cuidado, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu tenho um amigo que a gente estava trocando uma ideia, isso tem alguns anos, e ele voltando para o Senhor. E aí eu falei: o que aconteceu, cara? Por que você desviou? O que aconteceu? Está voltando agora, depois de tantos anos? Não, cara, fica tranquilo, é porque eu tenho um chamado muito grande. O quê? Não entendi. É porque Deus me deu uma revelação, você não vai nem acreditar, senta para você ouvir. E a revelação dele é linda mesmo, a forma como Deus manifestou na vida dele é surreal, é linda. E Deus falou que ele tem um grande ministério. Sabe o que ele fez quando ele recebeu isso? Desviou, falou: agora eu vou para o mundo. Eu falei: cara, você não entendeu nada. Ele perdeu 5 ou 6 ou 7 anos da vida dele, e estava ali ostentando, com todo respeito, suas prostituições e bebedeiras perante líderes e pastores, ostentando, um menino na fé, um novinho na fé, que já era para ser frutífero, já era para estar em um nível maravilhoso em Deus. Apóstolo Paulo fala: já era para vocês serem, quem sabe a continuação, mestres, mas estão tendo que ser ensinados nas doutrinas básicas. Bonito ou triste? Triste era aquele rapaz, talvez alguns de nós, mas era aquele rapaz. É triste. Agora eu te pergunto: quantos anos é necessário para alguém ser mestre? Segundo o apóstolo Paulo, que vira para os caras e fala: já era para serem mestres. Você já me ouviu falar isso? Eu quero ver você sustentar. Diga por quê. Justifique. É 3 anos porque ele deu um seminário de 3 anos. Eu chamo de seminário, mas ele deu um estudo na casa de um certo tirano. Não é que o cara era tirano, o nome dele é tirano. E ele dá um estudo, ele fica 3 anos ali. Depois ele volta e fala isso: opa, já era para vocês serem mestres. O que eu aprendo? 3 anos. É suficiente para a gente estar num nível de mestre. Se a gente realmente buscasse com empenho, entendendo que Jesus está voltando, e o que é real, o que é verdadeiro, o que importa verdadeiramente é o Evangelho, já seríamos mestres. 3 aninhos, amados. Mal dá para fazer o carisma. Meu Deus. E aquele jovem entendeu tudo errado, porque a gente tem que tomar atitudes alinhadas, ou a gente perde aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, atrasa, muda tudo. Nós só vamos entender o prejuízo no porvir. Era para ser o centro da vontade de Deus, agradar a boa, agradável, por fim perfeita vontade de Deus. Viver a perfeita vontade de Deus é uma coisa, viver a boa é outra. Morrer vivendo a boa e Deus te falar: vem cá, você foi salvo, vem, seu galardão é esse copo. Pera aí, agora sim, esse é seu galardão, só isso aqui. Você viveu a boa vontade de Deus, foi salvo. A Bíblia diz: alguns vão passar pelo julgamento, o juízo de Cristo, no tribunal de Cristo, como que pelo fogo suas obras ficarão e queimarão, não valerão de nada, serão palha, feno e madeira, não serão ouro e pedras preciosas, mas ainda vai ser salvo, passando como que pelo fogo. Ele passou, as obras não. Engraçado, imagina a gente chegar lá e descobrir isso. Meu Deus, a gente tem que se esforçar agora e dar tudo. Melhor errar para mais. Melhor errar para mais. Ser santo para mais é o que eu quis dizer. Melhor se santificar mais
do que andar na linha tênue do pecado. Não vale a pena, não vale a pena. Estou finalizando. Nós podemos interferir. 2 Pedro 3,12 diz: esperando e apressando a vinda de Cristo. Você sabia que você pode apressar a vinda de Cristo? Esperando e apressando a vinda de Cristo, pelas obras do reino, pelo cumprimento do propósito da igreja, a gente apressa. Olha o exemplo de Abraão, eu estou terminando. Em Gênesis 15:13, olha o que Deus fala com Abraão. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Quanto tempo, irmãos? 400 anos será afligida. Aí eu não continuei aqui, mas só você continuar lendo. Depois do versículo 13 vai falar: e será solto, eu vou arrebentar com a nação que escravizar vocês. Então são 400 anos, dali dessa promessa até o povo ser liberto e o Senhor arrebentar com o Egito. Vamos lá em Êxodo 12 para ver como que se cumpriu os 400 anos. Ora, Êxodo 12:40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Uai, não era 400? Você acabou de ler comigo em Gênesis 15:13. Agora a gente foi lá vendo o cumprimento. Êxodo 12:40 foi 430. É porque o homem não se alinhou à perfeita vontade de Deus. Nos 390 anos após a promessa, estava ali Moisés, o homem judeu infiltrado no meio do povo mais poderoso da terra na sua época, do Egito. Eu acredito, assim como alguns teólogos, que Israel poderia, num universo paralelo, são só palavras, não é que existe um universo paralelo, num universo assim, num outro universo, que se Moisés não tivesse batido na cabeça do egípcio, ele iria libertar Israel como? Politicamente, como um grande, porque ele era filho da filha de Faraó, como um grande ali do Egito, a maior nação da terra. Ele ia libertar, tendo poder, ele já estava ficando adulto, tendo poder, ele ia libertar politicamente Israel e colocá-lo no alto patamar. Mas não, ele deu na cabeça do egípcio. Onde está na Bíblia que Deus mandou assassinar aquele cara? Deu na cabeça do egípcio, foi separar uma briga de dois israelitas, eles não aceitaram ele como líder. Quem fez de você líder entre nós? Ele saiu do Dodói e ficou em tratamento 40 anos no deserto. Foi no ano 390 essa treta. 390 com mais 40 anos de deserto dá quanto? Êxodo 12:40, 430 anos. A promessa de Deus, ele depende da nossa resposta. Como diz Luiz Hermínio, né? O céu não responde a perguntas, ele responde a respostas. Aquilo que você vai responder à direção de Deus na sua vida vai ser o que o céu vai te dar. Então, foi 30 anos atrasado por causa do erro de Abraão. O principal que eu quero pegar é quando ele tenta separar dois israelitas. Eles não o aceitam como líder. Muitos jovens são assim, eles querem exercer liderança, mas as pessoas, cansei de ver isso, amados, cansei de ver isso no ministério, as pessoas em volta ainda não o aceitaram plenamente como líder. Tem um tempo, existe um tempo para isso acontecer, existe um tempo, né? Para a pessoa ter o reconhecimento como líder, e tentando forçar, a pessoa acaba se machucando, se frustrando, e fica 40 anos no deserto em tratamento até poder voltar e libertar o povo de Israel. Não é culpa da pessoa, a pessoa é plena, é bênção, está sendo usada por Deus, mas o povo de Israel ainda não reconheceu. Nós temos que ter esse entendimento. E você observa que, na verdade, o propósito de Moisés não é tirar o povo do Egito. Isso foi Deus que fez, e com mão forte. O grande propósito da vida de Moisés era ensinar um povo escravo a ser nação de sacerdotes. Está aqui em Êxodo 19:6. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que dirá aos filhos de Israel. É fazer um povo
escravo, ter a mentalidade e postura de nação sacerdotal para a terra. Esse era o propósito de Moisés. Tirar o povo do Egito era apenas o veículo, o meio através do qual ele ia chegar no propósito principal da vida dele, assim como Noé. Noé, o propósito principal da vida dele não é construir a arca, o propósito de Noé é povoar a terra com um povo santo, um novo povo de Deus, porque o povo que tinha na terra, Deus abominou e matou todo mundo com o dilúvio, e deixou Moisés e sua família para procriar. O que ele fala com Noé, assim que ele tira Noé da arca? Ele fala o mesmo que falou com Adão e Eva: multiplicai-vos e dominai sobre a terra. Era para multiplicar, fazer um povo santo. Então, construir a arca era um veículo que transportava ele para o ministério principal dele, era o meio através do qual colocaria Moisés no centro da vontade de Deus. Era um processo, isso, era um processo. Tanto era um processo que demorou quanto tempo para ele construir a arca? 120, não, 100, sei lá, mais de 100 anos. Quanto tempo ele usufruiu da grande obra das mãos dele? 40 dias. É um teste para ver se ele iria idolatrar as obras das mãos dele. Quando Deus fazia ele ficar 100 anos construindo aquele projeto, para usufruir 40 míseros dias, agora sai da arca, abandona, não olha para trás e vai começar do zero, vai começar do nada o novo ministério que eu tenho na sua vida. Aí ele vai ver se a gente está idolatrando o ministério, a obra, ser alguma coisa, ser pastor, ser sei lá o que, bispo, líder. Tem 20 células. Teve um tempo aí que a galera estava inventando, amados, inventando. Eu tenho 30 células, 50 células, e a ver a pessoa não tinha célula nenhuma, tinha 2 células, inventando para ter posição, louvor perante o homem. Deus vê tudo, cara. Como que a pessoa tem coragem? Então aquilo foi para testar o coração de Noé, para ver se ele iria adorar o Senhor e servi-lo, ou se ele iria adorar as obras das próprias mãos dele. Concluo com isso, irmãos, que você possa saber esperar o tempo de Deus na sua vida, respeitar o processo, fazer tudo que você pode fazer com a ferramenta que você já tem na mão, tudo que você pode fazer, ser frutífero já, agora, mas querendo alcançar coisas maiores, não aos olhos do homem, aos olhos de Deus. O lindo ministério que Deus tem na sua vida, que vem acompanhado da provisão financeira que você precisa, que vem acompanhado da faculdade que você tem que formar, do trabalho bacana, do salário legal, da família, da esposa, do marido, aquele que é solteiro aqui, né? Quero ter filhos, dos filhos, vai ser acompanhado disso tudo. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentados. Aleluia. Coloque-se de pé, coloque-se de pé. Glória a Deus, glórias ao Altíssimo, glórias ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos orar a Deus. Oh Jesus, Santo de Israel, aleluias, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor, nós te glorificamos, Papai. Oh Senhor, nós bendizemos o teu nome, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós queremos viver a boa, a agradável, mas a perfeita vontade de Deus, perfeita, que a gente possa passar pelo processo, dure o tempo que durar, demore o que demorar, que a gente passe o que passar, mas nós queremos viver o melhor que o Senhor tem nas nossas vidas, que nós possamos, Senhor, atravessar o processo, amadurecer o que nós temos que amadurecer, crescer o que nós temos que crescer, aceitar o que nós temos que aceitar do Senhor, entregar o que nós temos que entregar, ser podados, ser cortados no que é ruim, no que tem que sair, e que sobre somente aquilo que o Senhor quer ministrar em nós, somente aquilo que o Senhor quer colocar dentro do nosso coração, dentro do nosso ser.
Oh Senhor, que sobre apenas o Espírito Santo, que possamos ser achados no Senhor, que o Senhor possa ser visto em nós, e que nós possamos cumprir o grande chamado do Senhor. Escute a nossa voz, Senhor, em nome de Jesus. Venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino sobre essa juventude da Igreja Batista, da Lagoinha do Céu Azul. Venha o teu reino sobre essa juventude, Senhor, venha o teu querer, faça-se a tua vontade, faça-se, Senhor, aquilo que o Senhor sonhou no teu coração para nós, e não o que nós mesmos queremos para nós, Senhor, em nome de Jesus. Faz o teu querer, Senhor, promove o teu reino em nós e através de nós, em nome de Jesus, que possamos ser frutíferos, com frutos que dão para a vida eterna, não só obras de mãos humanas, não só construir uma casa, ser um grande engenheiro e construir 1000 casas, isso é muito legal, mas que nós possamos dar frutos que vão para a vida eterna, frutos eternos no reino, em almas, em vidas, querido Senhor, em nome de Jesus, que essa juventude possa experimentar a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus na vida deles, em nome de Jesus, papai, dá forças para eles caminharem o processo e aprenderem o que tem que aprender e entregar o que terem que entregar, em nome de Jesus. Agora todos em uma só voz, você que está em casa também, vendo online, diga: Senhor Jesus, diga mais forte: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e como meu único e suficiente Salvador. Eu te entrego minha vida, eu te entrego tudo que tenho, eu te entrego tudo que sou, dou minha vida completamente e faz morada em mim. Que o teu Espírito Santo habite em mim eternamente e que eu possa ter o meu nome escrito no livro da vida. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém.